Como eu não desisti de mim mesma? Por tantas dores, por tantos problemas pessoais ecoavam dentro de mim, e um dia eu descobri que eu precisava realmente conhecer a minha verdadeira história. Eu queria conhecer realmente quem eu era. Eu queria conhecer de verdade de onde eu vim. Eu tinha muitas perguntas e poucas respostas. Quando foi no ano de 2008, quis fazer um técnico, ter uma profissão, e na sala de aula, como eu já sabia que eu iria sofrer algum tipo de questionamento, eu já sabia, eu estava preparada, porque isso sempre era algo costumeiro, alguém dizer para mim que eu não ia conseguir, que eu não estava preparada e que eu não deveria tentar. Só que em 2008, na sala de aula, na minha primeira prova, a professora me chamou. E não só eu, ela me chamou mais algumas alunas, e numa dessas conversas falou para mim algo que ninguém teve coragem de me falar, ninguém nunca me falou. E também naquele tempo isso não tinha tanta abertura, não se sabia muito sobre isso. E também os professores não estavam preparados para lidar com esse tipo de dificuldade no aluno. Eu sempre tive muita dificuldade de aprendizado. Sempre tive muita dificuldade para executar uma prova. Eu sempre tive muita dificuldade para concluir um texto. E nesse dia a professora me chamou na sala de aula e falou para mim que eu sabia o conteúdo, mas eu não sabia responder o que elas estavam perguntando. Então eu comecei a perceber ali, quando ela falou sobre isso, ela disse que provavelmente as provas que eu iria fazer, eu sempre teria que repetir. Elas iam fazer uma prova com toda a sala, com todos os alunos, e eu ia também fazer essa prova, mas eu iria repetir a prova de uma forma diferente. Eu sabia o que elas estavam perguntando, só que eu não conseguia responder. E de lá para cá, isso então começou a sinalizar algo na minha vida. Diagnosticada que eu tinha, né? Um TDAH. Iniciei com psicólogo. Não terminei, não recomendo isso. Pretendo fazer de novo os tratamentos. Mas eu estou falando isso aqui porque quando eu me casei, isso foi muito difícil eu lidar com isso no casamento. E eu acho que muitas mulheres, muitas pessoas, não só as mulheres, mas casais, o homem também, entender e saber de verdade, a procurar saber quem você é, porque a partir daí eu comecei a questionar e querer saber o porquê de algumas coisas, o porquê que para algumas pessoas dava certo e para mim não, o porquê que as pessoas pareciam que era muito fácil para algumas pessoas e para mim não. E quando eu me casei, isso veio muito forte. Toda a vida dele era para mim, parecia que era tudo muito fácil. Eu via a forma como ele fazia as coisas, como ele lia as coisas rápido, como ele já conseguia entender. E para mim aquilo era muito difícil. Eu me questionava demais. Eu me perguntava muito, e isso atrapalhou, sim, isso atrapalha no relacionamento. Isso atrapalha muito, porque em questões, às vezes, muito simples e pequenas, questões da casa, um exemplo. Tem coisas que
ele consegue ter uma rapidez de conclusão que eu não consigo. E às vezes para ele parece tudo muito simples e eu fico assim, como ele conseguiu dessa forma e é tão simples e eu não consegui? Então isso no início do nosso casamento trouxe muito questionamento e principalmente trouxe um peso, porque nós não sabíamos lidar com isso. E com o tempo a gente foi tentar entender a forma de ler um outro. Nós fomos buscar ajuda. A gente fez o curso das 5 linguagens do amor. Ajudou muito. Temperamento, saber qual é o temperamento dele e o meu temperamento. Isso foi muito maravilhoso. Porque hoje eu entendo que ele é diferente de mim, cada pessoa tem uma personalidade. E às vezes questões muito simples do dia a dia, se a gente não tiver um olhar com cuidado e entender que cada um tem uma forma de compreender, executar algumas tarefas que às vezes vai demorar para algumas e às vezes vai ser rápido para outra. Isso no casamento faz toda a diferença, compreender a forma, porque a forma de um de outro, a personalidade de cada pessoa. Até mesmo no nosso dia a dia, no nosso trabalho, com nossas amigas, com nossos familiares. Entender que cada um tem uma personalidade. E entender que às vezes algumas pessoas têm algumas dificuldades. Exemplo, eu tenho muita dificuldade de falar nomes. Eu sei o nome daquela pessoa, eu sei a placa, eu sei o nome daquele supermercado, mas eu não consigo falar. Eu tenho essa dificuldade de lembrar de nomes de pessoa, nome de lugares. E eu sei que o nome tá ali, mas eu não consigo falar. E às vezes, nas rodas com as pessoas, com os amigos, eu queria falar e eu atropelava as pessoas, porque eu queria falar, mas eu não conseguia. Hoje eu não tento mais querer falar. Eu fico na minha, e quando o nome vem eu falo, e se o nome não vem eu não fico me cobrando, porque antes era uma cobrança minha, eu me cobrava por isso, e isso era muito difícil para mim. Eu não estava conseguindo conversar com as pessoas, eu não tinha clareza. Em alguns pontos hoje ainda eu não consigo ter clareza, ter explicações claras em alguns pontos com algumas pessoas. Eu tenho uma certa dificuldade em explicar algo que eu sei. Eu sei, eu tô vendo que a pessoa não está conseguindo entender o que eu tô falando, mas eu paro e respiro, me concentro, me acalmo e tento explicar de uma forma que parece que ela vai entender. Então eu acabo o assunto, mas eu tento explicar de uma forma mais simples, devagar, porque quando eu tô muito agitada, quando eu estou com o meu pensamento em algo que não é naquele lugar ali, ou naquilo que eu estou tentando explicar, eu não consigo realmente. Então, eu tenho aprendido com isso. E talvez você, às vezes, no seu relacionamento com qualquer pessoa, tenha essa dificuldade. Procure ajuda. Procure um médico, procure um neuro, procure um psicólogo, procure uma pessoa que vai realmente ver em você algo que você precisa saber, que muitas das vezes a gente acha normal, mas todos nós precisamos nos conhecer e realmente alinhar aquilo que está aqui dentro da gente, aquilo que está confuso. A gente precisa se conectar com nós mesmos para que a gente precise perceber que às vezes é coisa simples e pequena, que alguma pessoa vai te falar algo que vai fazer uma diferença para você lá na frente, nos seus próximos relacionamentos.